Sejam bem-vindos à Sporting TV. Hoje é noite ou dia de grande entrevista, já que esta entrevista, que tem origem à quarta-feira à noite, depois é repetida várias vezes na Sporting TV durante o dia ou durante a tarde. Enfim, é bom estar convosco e é bom estar com o Dr. Álvaro de Carvalho, que é o meu convidado de hoje aqui na Sporting TV, e começo por saudá-lo. Seja bem-vindo. Espero que se sinta bem, está em casa, está entre amigos. Vou-me sentir, com certeza. Agora, gostava de lhes dizer, com maior profundidade e com algumas referências, um pouco, porque o currículo do Dr. Álvaro de Carvalho é tão grande que eu vou só tirar as partes essenciais. Ele não levará a mal por isso, para que os amigos sportinguistas o fiquem a conhecer melhor. Álvaro Eiras de Carvalho nasceu na freguesia de Mata de Lobos, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Fez o ensino secundário na Guarda, no Liceu da Guarda, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, especializou-se depois em Medicina Interna, foi diretor do Serviço de Medicina e do Internato Médico no Hospital de Cascais, foi presidente da Comissão de Ensino do Hospital dos Capuchos. Em 92 foi nomeado diretor clínico do Hospital Garcia Dorta. De 2002 a 2008 foi presidente do Conselho de Administração desse mesmo hospital, Garcia Dorta. Professor convidado da Faculdade de Medicina de Lisboa, responsável clínico dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, sportinguista de coração. Tanta coisa para chegarmos a isto, sportinguista de coração. Bom, o meu ilustre convidado de hoje é o Dr. Álvaro Eiras de Carvalho. Ele está certamente feliz por estar aqui. Trouxe com ele alguns livros que escreveu, obviamente, e dos quais falaremos no decorrer da entrevista, mas a primeira pergunta vai exatamente para aquela questão que tem muito a ver com o local onde nascemos, com a nossa terra. Figueira de Castelo Rodrigo, Mata de Lobos, não é propriamente aqui ao lado de Lisboa, e sente-se talvez mais a força da interioridade. É difícil uma pessoa que nasce assim numa aldeia perdida, entre aspas, deste Portugal mais profundo, sair do seu meio, vir para a Guarda, depois para Lisboa, fazer Coimbra, fazer um curso de medicina. A saudade está lá no seu coração, não é? Não é fácil. E a chegada a Lisboa de uma pessoa que vem da província, sem nunca conhecer grandes centros, a não ser a Guarda, Viseu e Castelo Branco, depois cai subitamente em Lisboa e é um mundo novo. Isto, naturalmente, aos 18 anos, não é fácil. Mas depois, nessas idades, nós temos uma grande capacidade de nos, enfim, adaptarmos e de conquistarmos coisas que se calhar nunca pensámos, claro, em jovens que podíamos conseguir. No entanto, ou por isso mesmo, o Dr. Álvaro de Carvalho manteve sempre uma grande ligação à sua terra natal. Sempre. Portanto, ia lá passar as férias, fazia por estar nos momentos de festa, no Natal, na Páscoa, no Carnaval menos, mas quando podia bem, e nas férias, nas chamadas férias de verão, as férias grandes, em que aí já tínhamos tempo para tudo, para matar saudades a sério, não é? Sim, mas depois da sua licenciatura, da sua formação, já como médico, o Dr. Álvaro de Carvalho manteve uma ligação, sei lá, mais do que afetiva, porque eu sei, isto não é público, não vou aqui trair a sua amizade e a sua confiança. O senhor ia frequentes vezes dar consultas, sei eu, gratuitas, à população da sua terra e de concelhos limítrofes. Exatamente. Não é? Fiz e ainda faço. E ainda faz, ainda bem. Mas houve uma altura em que, efetivamente, não havia Serviço Nacional de Saúde. As carências assistenciais daquela população eram muito grandes. E eu senti isto porque tinha que fazer consultas em casa, na casa dos doentes, interrompia as refeições, às vezes o sono, mesmo durante a noite. E então houve um dia que me lembrei e digo assim, eu fico disposto a vir aqui dar consultas com uma certa regularidade. Naturalmente não podia marcar
Dependia do meu horário, dos meus calendários também, das urgências, mas de 3 em 3 semanas, mês a mês, ou mais tardar, eu ia lá. E quando não ia, os doentes vinham ter comigo. Aliás, eu ia fazer as consultas gratuitas ao fim de semana e a sexta-feira à tarde, isto começou aí na segunda metade da década de 70 e perdurou para aí durante uma dúzia de anos. E é bom notar que na altura não havia A23, não havia autoestradas. Claro. Eram estradas mais difíceis complicado, que demorávamos cerca de 7 horas a chegar. Mas tinha sempre conterrâneos meus que me acompanhavam na viagem, eu pelo menos não conduzia, que era para ter todo o tempo disponível quando chegasse, ir descansado para poder fazer as consultas. E cheguei a ter fins de semana de ver 100 doentes. E também... 100 doentes 100 no fim de semana? Sim, sim, sim. É notável, não é? E às vezes já estava na carrinha com a pasta na mão para vir embora, ainda aparecia mais um ou dois, tinha que descer para os ir ver. E ainda acontecia isto, que quando os doentes necessitavam do internamento hospitalar, e na altura também o Hospital da Guarda era muito... Enfim, era um hospital também rudimentar, tinha poucos meios, eu trazia os doentes para Lisboa. Ainda não há muito tempo tentei contabilizar o número, fazer uma estimativa do número de pessoas que eu tinha trazido. Ultrapassou, eram milhares, e perdi-me e acho que neste momento já não consigo, enfim, ter uma estimativa exata do número de doentes, que ainda hoje vêm, mas menos, porque hoje os hospitais da região também já têm alguns problemas dos doentes. O senhor estudou na Guarda, no ensino secundário, enquanto foi possível, esteve mais perto da família. Mas depois a faculdade chamou por si e veio. Depois vim para Lisboa e não vim logo para a faculdade. Aliás, é uma história que eu às vezes conto. Eu fui médico por acaso. Ah, é? Porque então conte lá essa história. Esta história é assim. Eu fui para a linha F, que era a linha de ciências, sem saber que existiam outras, quase, porque há um desconhecimento. As pessoas que vêm da aldeia não têm acesso, na altura não tinham acesso a determinados meios. E eu, quando acabei o curso, quando acabei o liceu, digo assim, mas eu se calhar estava bem, é na linha que dava para direito, penso que era a linha D, porque eu achava que teria jeito para ser um advogado de barra. Pronto, isto são coisas que passam. Curiosamente, depois vim para Lisboa, porque não tinha meios para poder estudar, e fui empregado de um tribunal especial de géneros alimentícios. Uma ligação já, não é? Com aquilo que queria ser. Na altura foi o que foi possível para conseguir continuar os meus estudos. E como tinha a Faculdade de Ciências ali perto, porque o tribunal era no Príncipe Real, e gostava de matemática, eu fiz uma incursão por engenharia. Mas eu devo dizer, quando cheguei às matemáticas gerais, aquilo, e depois também não ia às aulas, mas aquilo já era matemática a mais para mim. E depois como é que surge a medicina? A medicina surgiu porque havia uns colegas conterrâneos da Guarda que nos juntávamos num café em Entre Campos, em Nova Iorque, e havia um colega, o professor José Barbas, que se aposentou há pouco tempo, mas que era um melhor aluno da Faculdade de Medicina da altura, e que fazia umas sementas, ele fazia uns apontamentos à mão, escritos à mão, e todos os outros colegas, para aí meia dúzia que eu conheço, estudavam por aqueles apontamentos. E como eu tinha uma máquina de escrever no tribunal, que tinha mais importância, se calhar, que agora os computadores, houve um colega que me disse, tu não passas isso lá na máquina para a gente ter uma coisa mais estruturada? E eu comecei a escrever os apontamentos na máquina de escrever e houve uma coisa que me encantou, que foi o ciclo de Krebs. Eu traduzo isto por miúdos. O ciclo de Krebs descreve o metabolismo dos hidratos de carbono no nosso fígado. E eu achei aquilo tão interessante que digo, mas a medicina tem coisas interessantes. A partir de agora está decidido, vou para a medicina. E a minha família ficou tão perplexa com isso, porque eu nunca manifestei a ninguém vontade de tirar este curso, que a minha mãe diz-me assim, mas como, filho, se tu, quando alguém se corta com uma faca de cozinha, foges logo para não ver sangue. Eu digo assim, mãe, havemos de alterar este estado de coisas, mas fiz a opção por medicina, e hoje se me perguntar, voltava atrás, voltava, acho que
estou bem e que não podia ter outra Se profissão. voltasse atrás, senão faria o mesmo. Faria o mesmo. Faria o Não mesmo. tenho dúvidas nenhumas. E já agora, já que regressámos um bocadinho ao passado, quando estava no Liceu da Guarda, suponho eu, jogou futebol. Joguei, olha, já fazíamos na altura jogos de futebol entre o Sporting e os adeptos do Sporting e do Benfica. E eu, mesmo na minha aldeia, estava sempre na crista da onda para fazer a organização de jogos de futebol, de piqueniques, de bailes, mas os jogos de futebol organizei muitos. Cheguei a andar com paus às costas para pôr as traves no campo de futebol da aldeia, a fazer as marcações com cal. E, portanto, onde houvesse futebol, eu gostava imenso de futebol. E depois ainda tive um ano de federado na Associação Desportiva da Guarda, tinha 14 ou 15 anos, mas só foi um ano porque, digamos que a família e a vida, apesar de tudo académica, não se compadecia muito depois com as distrações com o futebol. Mas ainda joguei, gostava muito, jogava do lado esquerdo, interior esquerdo, porque ainda hoje gosto de fazer habilidades com o pé esquerdo. O mesmo não acontece com as mãos, que só sei trabalhar com a direita, mas pronto, fui um praticante de futebol até aí aos 30 anos, digamos assim. A sua tendência pelo Sporting ou o seu sportinguismo é de família ou nasceu em si? Não, os meus pais nem sabiam que existia o Sporting. Não. Fernando Correia, isto é assim, eu nasci sob o signo do Leão. Se calhar foi isso que me influenciou. Já é uma justificação. E depois eu nasci em 48. Cinco violinos. Ainda estamos nos 5 violinos. E eu, na altura não havia televisão, as telefonias eram poucas, não havia em todas as casas, mas íamos às tabernas, ao comércio, ouvir os relatos de futebol. E eu não falhava era o futebol e os jogos de hóquei em patins das célebres seleções portuguesas. E então lá punha o ouvido na telefonia e nessa altura, ainda estava na década de 50, ainda estava muito próximo, digamos, as façanhas dos 5 violinos. Dos 5 violinos, claro. Dos 5 violinos. E depois apareceu, curiosamente, outros jogadores que me impressionaram. Um deles, não se ouve falar muito deles, mas a mim impressionou, que era um célebre defesa central, que não tinha mais que 1,60 m, que é a minha altura, que era o Lúcio. Sim, brasileiro. Mas que tinha um pontapé que marcava os livres. É verdade. Era terrível. E mais uma coisa que me impressionou, e ouvia dizer que ganhava os lances de cabeça ao Torres, que tinha quase mais de 1 metro do que eu. Saltava mais alto. Saltava mais alto. E de maneira que tudo isto deve ter contribuído para que ela, digamos, por esse amor ao Sporting. E depois apareceram outros jogadores, apareceu o Fernando Mendes, outro meu ídolo, um homem, até como homem, portanto eu admirava muito. Devo-lhe dizer que fiquei muito triste quando ele teve aquela lesão. Sim. E eu na altura, enfim, já me custou muito, hoje já me custava admitir como é que ficou quase incapaz para o futebol. E tive muita pena, porque eu era um grande admirador dele. Depois houve a célebre Taça das Taças, não é o Canto de Moraes, mas antes disto os célebres 5-1 ao Manchester. 5-0. 5-0. Do Denis Law, do Charlton, exatamente, do Best. Tínhamos perdido lá 4-1. Tínhamos perdido lá 4-1. Portanto, isso foi uma epopeia de que eu não me esqueço, não é? Pois, e depois houve aquela final, depois de uns terceiros jogos para desempatar. E pronto, e tudo aquilo, enfim, mas nessa altura o Sporting já não precisava de me conquistar, eu já estava conquistado. Já estava conquistado. Depois veio aquela célebre equipe. Ainda há um outro facto que marcou muito, e estava nessa altura a caminho de Lisboa, tinha pai 20 anos, que foi os 4-2 na Luz, com 4 golos do Lourenço. Do Lourenço, sim. Exatamente, que era uma equipe que eu gostava muito de ver jogar, com o Pérez, o Oliveira Duarte, o Figueiredo. Pronto, e depois tivemos a equipe do Manuel Fernandes, do Jordão, depois do António Oliveira. Sim. Tivemos o Iazalde. É verdade, o grande Iazalde. Hector Iazalde, que marcou tantos golos quase como o Ronaldo. E depois há outra coisa que no Sporting me encantou sempre, é que o Sporting não era só futebol. O Sporting
foi marcante em algumas especialidades, no ciclismo, Sim. e não foi só com Joaquim Agostinho. Sim, com vários ciclistas com vários ciclistas, João sim. Roque, Sim. O Lionel Miranda. o Lionel Miranda, o Marco Chagas, O Marco, mais recente. a mais recente. Depois tivemos no atletismo aquelas célebres equipes de atletismo, É verdade. com o Carlos Grande Lopes, o com o Fernando Mamed. Depois tivemos o Joaquim Manuel Patins, Faria. aquela equipe estupenda com o Livramento, Era a seleção nacional. de seleção nacional, Exatamente. com o Ramalhete, o Rendeiro, Rendeiro, o Xana, o Sobrinho. Sobrinho, que eu ainda vi uma vez no Casino de Estoril, onde eram... Já entrevistei aqui o Xana. não sabia. Está a ver? Mas, É verdade. pronto, desapareceu dos radares, nunca mais o vi. Foi meu convidado e não foi há muito tempo. Depois também me lembro das equipes de handball, do Brito, do Versono Basto, do basquetebol. Foi por lá que o Lisboa começou, não foi no Benfica. Foi no Sporting. E, portanto, este ecletismo do Sporting atraiu-me sempre e sempre gostei disto. Claro que os últimos anos, depois, quando o futebol começou a ser mais negócio que desporto, perdi um bocadinho o entusiasmo, devo dizer, com o futebol. Mas sempre, olha, quando o Sporting ganhou os 2 últimos campeonatos, fiz um almoço para sportinguistas, para colegas, e cheguei a juntar em minha casa 62 pessoas. Já no 2000 e 2002. 2000 e 2002, exatamente. Tiveram lá pessoas, olha, pessoas da Sintra, foi uma das pessoas que teve, e uma série de pessoas da nossa sociedade que sportinguistas que eu juntei ali num convívio. No fundo, eu gosto muito de ter gente à minha volta. É uma forma também de juntar as pessoas. Pois. E aquilo foi um pretexto, não é? Exatamente. Mas pronto, olha, esperava eu ter mais pretextos para poder juntar amigos. E vamos ter. A sua vida é um rio de memórias. E agora peguei aqui num dos seus livros, que se chama exatamente Rio de Memórias. Eu vou mostrar. Dr. Álvaro de Carvalho, o que é este Rio de Memórias? Que de resto é uma versão em castelhano, não é? Exatamente. Esse Rio de Memórias, sabe, a escrita, e eu comecei a escrever sem que nada, sem que tivesse previsto, como não estava ao curso de medicina e outras coisas. Mas comecei a escrever lá, a fazer uns artigos para o jornal da minha terra, que é o Ecos da Marofa, e depois comecei a escrever sobre coisas da região. E achei que os artigos que estava a escrever não cabiam no espaço de um artigo de opinião. E depois reuni tudo, vou fazer um livro. E o que é esse livro de memórias? É a minha memória do que presenciei e do que ouvi contar aos meus antepassados, amigos, vizinhos, sobre o que se passava na aldeia nas décadas de 50, 60, sobretudo. Sim, 40, talvez. E depois o que é que descrevo? Vários fenómenos sociais da aldeia. Digamos que são 16 quadros. Falo dos bailes da aldeia, da ceia de Natal, das vindimas, das eiras, da debulha nas eiras, do rio, que é o rio Águeda que nos separa de Espanha, da feira, do comércio, das tabernas, do castelo, que é Castelo Rodrigo, que é o marco da Portugalidade. Portanto, são 16, como diz o meu mestre Barros Veloso, o meu colega, são 16 pinturas que fui pintando à minha maneira e as pessoas gostaram muito. O lançamento desse livro foi no Castelo Rodrigo, numa cerimónia muito engraçada, que ainda ontem estive a rever algumas fotografias, e onde estiveram cerca de 1000 pessoas à vontade para assistir ao lançamento do livro. Depois, ali vizinhos de Espanha acharam que a realidade, olha, sobretudo o contrabando, falo do contrabando, que vinha de Espanha, passava por Portugal e ia para a Itália, o contrabando de amêndoa. Acharam que era muito interessante e que esta realidade tinha muito a ver também com a realidade dos povos ali da fronteira. E então desafiaram para fazer uma edição em castelhano. E lá está. Essa edição em Una castelhano. Corriente de Afectos. E está aqui a versão em castelhano deste Rio de Memórias que o Dr. Álvaro de Carvalho escreveu e que os nossos amigos espanhóis disseram que valia a pena terem também esta sua memória. O Dr. Álvaro de Carvalho é sobretudo um homem de afetos, não é? Sim, não é por acaso que está aí uma corrente de afetos. Não é por acaso que está aqui escrito Una Corriente de Afectos. Eu gosto muito de ter amigos, de fazer convívios, porque
digamos, para mim a vida solitária não me preenche e gosto, enfim, de participar. Aliás, o Fernando Correia já percebeu que eu gosto de ter gente à minha volta. Já percebi. Bom, independentemente de mostrarmos mais livros seus e de falarmos da sua vida, vamos falar neste aspecto novo, digamos assim, da sua vida, que é a Fundação Álvaro de Carvalho. E aqui, meus amigos, o que eu digo sempre é que o Dr. Álvaro de Carvalho continua a sua missão, ou seja, continua a ir a Mata de Lobos, a Figueira de Castelo Rodrigo, a outras terras ao lado de ver os seus amigos doentes, mas agora tem uma fundação que se propõe fazer ou dar continuidade a isso mesmo, não é? Bom, isto é assim, a Fundação também surgiu por acaso. Nunca esteve nos meus horizontes, mas foram alguns amigos que mostraram uma grande generosidade e que disseram, e foram por algumas circunstâncias que não vale a pena aqui referir, que eu me apresentei demasiado novo da função pública. E sinto que na medicina posso dar ainda muita coisa aos doentes que me procuram, e são muitos os que me procuram, às vezes com situações complexas do ponto de vista clínico, e que é preciso que alguém pegue naquilo, que haja um fio condutor comum, que é o que se vai perdendo na nossa medicina, deixa de haver um médico assistente do doente, e o doente circula por vários especialistas, por várias máquinas que fazem exames, mas depois não há quem foque o doente, quem olhe para ele e quem lhe diga, olha, se tem isto, tem aquilo... É uma questão de humanização? E então, a medicina atual, para mim, está extremamente desumanizada. E isto ou se inverte, ou então vai ser um desastre, porque em termos de saúde é fundamental que haja alguém que foque o doente, que lhe explique as coisas, porque só as máquinas não resolvem os problemas de saúde, a maioria dos problemas de saúde da população e dos doentes em particular. E, portanto, estes amigos disseram-me, tu tens que arranjar uma organização em que continues a... Eu disse, bom, mas eu só farei isto de uma forma benemérita, eu não quero ganhar dinheiro nesta fase da minha vida, não é isso que me motiva, e eu nunca tive consultório privado, custa-me sempre cobrar dinheiro aos doentes. Eu acho que, enfim, pelo menos a maioria dos doentes não podem, não têm condições, ou a medicina não devia servir para ganhar dinheiro. Claro que é um ponto de vista um bocadinho romântico, não, mas é o meu. É um ideal. E então, estes amigos disseram, temos que criar condições para fazer uma fundação. Eu pus muitas reticências, um dia andava um passo em frente, estava dois atrás, depois no dia seguinte era o contrário, e andei ali, desculpe-me o termo, a patinar um pouco. Mas, finalmente, aceitei a ideia e lutei para ter esta fundação. Portanto, esta fundação inscreveu imediatamente uma missão social no âmbito da saúde, mas feita preferencialmente nas zonas do interior do país, que são as mais carenciadas. E que, no fundo, reporta-se também às minhas origens e ao que eu sinto quando circulo por lá. Aquilo que o senhor tem visto? Tenho visto. Exatamente. Hoje não é como na década de 60 ou de 70, em que era uma desgraça, não havia saúde, não havia nem médicos, nem hospitais, não havia nada. Hoje já não é assim, mas continua a haver muitas carências, e porque a população envelheceu, porque há doenças crónicas, arrastadas, e porque hoje as pessoas sentem que têm direito a melhores cuidados de saúde. Ora bem, esta fundação, portanto, vai-se prestar para fazer algumas ações do âmbito da medicina no interior do país, como, por exemplo, a avaliação de risco de doenças oncológicas, e estou a falar sobretudo de tumores do intestino, do estômago, que são muito frequentes na beira interior, do cancro da mama, do cancro da próstata, da pele, depois avaliações de risco da doença cardiovascular, dar uma particular atenção também aos idosos, que hoje é uma realidade a que não podemos fechar os olhos, que são os lares da terceira idade. Sim. E os idosos que ali vivem. E hoje, olha, os lares da terceira idade, em alguns concelhos, são os principais empregadores dessas regiões.
Mas nós sentimos que podemos fazer melhor e que podemos dar exemplos, desde logo no ensino aos empregados que ligam com pessoas acamadas, que têm que os mobilizar. Depois, do ponto de vista psicológico e psiquiátrico também, muitos destes idosos vivem com uma quantidade de medicamentos, alguns jamais, e é deprimente entrar num lar e ver um a cair com a cabeça para um lado, outro para o outro, um para a frente, outro para trás, e a gente percebe que há excesso de medicamentos. De maneira que é possível otimizarmos ali os cuidados a prestar nestes lares. E eu também quero, neste campo, e depois também na reabilitação motora, que é também digamos, um setor da medicina que me interessa bastante. E depois as pessoas têm o direito de viver com dignidade. Com dignidade. E, sobretudo, isso. É preciso que as pessoas vivam com dignidade, mesmo que já tenham uma série de incapacidades, mas os últimos anos da vida as pessoas merecem ser tratadas com humanismo e com dignidade. Depois também não queremos deixar as crianças fora disto, também queria fazer rastreios auditivos, oftalmológicos, educação para a saúde oral, embora já haja hoje o cheque dentista e outras coisas, mas é preciso ensinar também as pessoas, não é dar-lhes só coisas, e a Fundação acho que vai ter também um papel importante no ensino, em várias áreas e até na minha própria, porque foi uma coisa que fiz com gosto, foi o ensino pré-graduado e pós-graduado na Faculdade de Medicina de Lisboa. Adorei fazê-lo e era uma experiência que também gostava de continuar e tenho as coisas preparadas para dar um contributo ainda nessa área. Quer o Dr. Álvaro Carvalho dizer que é preciso ter atenção aos cuidadores, mas também aos curadores? Ou seja, dar-lhes mais apoio? Sim, dar mais apoio. Vamos lá ver uma coisa. Não é ensiná-los a trabalhar, mas é dar-lhes mais apoio. E, Exatamente. Em relação aos cuidadores, muitas vezes é preciso ensiná-los a trabalhar. Ensiná-los a Isso trabalhar é verdade. também. E depois há uma coisa que hoje alguns centros de saúde vivem com dificuldades e autarquias. Sim. Ora bem, a Fundação não pode ir de forma desligada a fazer ali atividades. Isto tem que ser interligação com o Serviço Nacional de Saúde e com as instituições locais, autarquias, centros de saúde, porque não pode haver animosidade entre profissionais. A Fundação é complementar, não substitui a nada, não é? É de chegarmos a um conselho ou a uma aldeia e dizer assim, o que é que falta aqui? Pois. Quais são as faltas mais prementes? E nós, com a nossa equipe, com a equipe da Fundação, vamos tentar suprir essas carências mais notórias. É isso que se pretende. E depois, também, alguns destes doentes, perguntar-me ao Fernando Correia, mas alguns vão ter doenças que têm que ser encaminhados para operações, para internamentos. Claro, imagino que sim, não é? Eu vou ter uma clínica em Lisboa que vai servir de base... Esse é o ponto importante, pois. Que vai servir de base, digamos, ao trabalho da Fundação. Exato. E, por exemplo, vou ter um aparelho para fazer colonoscopias, que hoje é uma carência tão badalada hoje aqui no nosso meio. E vamos ter esse aparelho. E os doentes que necessitarem... Vai ter fila à porta. Pois temos que pôr um filtro, não é? Porque não podemos atender toda a gente. As últimas notícias apontam nesse Pronto, sentido. mas não os em relação à sua fundação, mas aos missão, hospitais que tratam disso. Da missão social da Fundação vão ter, se necessitarem de colonoscopias, claro que isto obedece a critérios técnicos, vão ter o exame gratuitamente. Podem vir lá da província, da Guarda de Castelo Branco, e aí para virem cá já tenho... digamos assim, o apoio das autarquias, que são algumas... Sim, mas há que estabelecer regras, não é? Pronto, mas tem que haver regras. E depois também vou criar uma figura que é do amigo da Fundação. O amigo, sim. Que no fundo é um contrato, digamos, mutualista, em que vão pagar uma pequena importância, uma mutualidade, uma anuidade, e depois vão ter... Quase simbólica, não é? Quase simbólica. E depois vão ter direito a cuidados de saúde globais que a Fundação vai assegurar. Porque a Fundação, além da clínica, onde pode fazer o seu trabalho sem pagar nada à clínica, vai ter também outros prestadores com quem me vou convencionar por preços muito acessíveis e, na maioria dos casos, são profissionais porque trabalharam comigo, que eu respeito muito, ótimos profissionais, porque eu quero uma medicina de grande qualidade técnica. E vai ter também um conselho de curadores. É obrigatório, as fundações têm que ter um conselho de curadores, que pode ir até 15. E eu, no máximo de 15, apesar de tudo, para uma organização que está a iniciar-se, pus lá
13 pessoas comigo, eu estou incluído porque, pelo menos inicialmente, terei que ser o presidente do Conselho de Curadores. Mas pus tanta gente porque acho que tenho que trazer pessoas para este projeto, para divulgarem e para apoiarem. E não são só médicos são poucos. Está o Barros Veloso, que foi meu pai, digamos, espiritual na medicina. Está o atual bastonário, que é um amigo e também mostrou vontade, o professor José Manuel Silva, em participar. E depois está uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o professor Agostinho Almeida Santos, que é de Coimbra e que, muito ligado à obstetrícia, à ginecologia, é o homem da reprodução medicamente assistida em Portugal, foi pioneiro, foi presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra e é um homem que pode trazer também uma grande ajuda, digamos, aos planos da Fundação. Chegamos aqui a mais um livrinho, uma forma de dizer, não é depreciativo, pelo contrário. Este é carinhoso, um livrinho é carinhoso. Chama-se Nas Margens da Medicina. Eu gostava que o Dr. Álvaro de Carvalho me falasse acerca do conteúdo deste livro, Nas Margens da Medicina. Porquê nas margens da medicina? Olha, porque digamos que o que eu trato aí são histórias, factos, histórias, algumas clínicas também, de doentes que marcaram, de diagnósticos difíceis, e eu trouxe algumas histórias relacionadas com a medicina, que não têm a ver, mas, olha, idas a congresso, em que aconteceram coisas muito engraçadas, como, por exemplo, no México, em que fomos comer a um restaurante, eu, o professor Francisco Antunes e o Mário Montenegro, um homem do marketing laboratorial, e o funcionário olhou para nós e diz-nos: são portugueses? E o mexicano diz: somos portugueses. Foi em Guadalajara. Portugueses. Sporting em Portugal. Éramos os 3 sportinguistas. Tivemos uma... É uma história magnífica. Fizemos uma fotografia com ele e depois o professor Francisco Antunes ficou encarregue de fazer um artigo sobre isso no Jornal de Sporting e que saiu. Sim, portanto, tenho aí histórias da minha vida por os vários hospitais por onde andei, de convívios, de cozinha, de culinária, porque eu gosto muito de cozinhar e naquelas velas, naquelas noitadas que fazíamos nos hospitais, às vezes cozinhava e tenho aí, portanto, histórias dessas, histórias clínicas, artigos de reflexão sobre o que eu penso ser a medicina. E, portanto, é um livro muito polifacetado, que tem várias coisas. Agora, muitas já fogem um bocadinho da medicina e por isso é que eu escolhi nas margens da medicina. Fui cauteloso para não induzir em erro algumas pessoas que pensassem que era... Mas também tenho histórias clínicas aí de doentes que foram difíceis, casos que me marcaram e que ajudei a resolver o problema de muitos doentes. E, portanto, é um livro que as pessoas, quem o lê com grande entusiasmo e diz: nós queremos chegar ao fim. Ainda outro dia uma colega, que vai trabalhar também na clínica, me dizia: eu comecei a ler e não me apetecia parar. Portanto, tive que acabar rapidamente. É muito bom ouvir isso, é muito bom. O Dr. Álvaro de Carvalho, no decorrer desta conversa, para mim, tão importante, tão boa, tão simpática e tão útil, falou já naquela diferença que tem de haver entre a máquina e o homem, e os exames, e vive-se muito à base dos exames. Ou seja, eu falei, não sei se mal se bem, numa certa desumanização. E é isso que eu sinto também, né, em relação ao médico, embora tenhamos médicos amigos que já estão habituados a nós. O Dr. Álvaro de Carvalho é um homem especialista, digamos assim, em diagnóstico, não é? Sabe, eu ainda sou de uma era em que não havia grandes máquinas. Claro. E o diagnóstico era clínico. Nós fazíamos o diagnóstico com base em sintomas, em sinais que os doentes apresentavam, numa história clínica colhida com muita paciência, muita perspicácia e depois uma observação de alto a baixo cuidadosa. E nós chegávamos aos diagnósticos. Agora, depois o doente tem um tumor, tem uma pedra, tem um quisto, faltava-nos a observação, digamos, in loco, porque só podíamos fazê-la ou nas necrópsias, quando já era tarde para não Sim, já era tarde, claro. Ou então nas operações cirúrgicas, a que eu ia assistir muitas vezes. Depois, na década de 70, começaram a aparecer as máquinas, que revolucionaram a medicina por completo.
e alterar o paradigma do exercício da medicina. Porque veio a ecografia, que depois dizia, está ali o pedra, está ali o cálculo, está ali o tumor, está ali... Depois veio o TAC, depois veio a ressonância magnética, depois vieram todas as técnicas de cardiologia, os cateterismos. Isto alterou, digamos assim, por completo a forma de ver a medicina. Mas isto também criou algumas coisas perversas. É que há médicos que acreditam cegamente na medicina, nas máquinas, e esquecem a história clínica e a observação dos doentes. Isto tem-se revelado dramático, porque as máquinas não resolvem tudo, e depois também temos que ver que tipo de máquina, se está muito atualizada ou desatualizada, e sobretudo quem interpreta, porque é importante. Eu algumas coisas preciso de especialistas que eu conheço para me fazerem a interpretação. E o que é que acontece? É que muitos criou-se uma super especialização da medicina, porque todas estas técnicas levaram a que as pessoas, os melhores classificados, que escolhiam especialidades, quisessem ir à procura de técnicas, porque lhes dava mais dinheiro do que andar com o estetoscópio ao pescoço. Pois. E então começaram a aparecer especialistas disto, daquilo e do outro, e especialistas técnicas, já não de áreas de conhecimento. E esta super especialização da medicina está a ser prejudicial também à medicina, em muito. E porque os diagnósticos clínicos não são feitos e as pessoas andam aí a circular cheias de exames, feitas por médicos ou por técnicos que não falam com os doentes. Sim, às vezes não são precisos, são só técnicos, não é? Que fazem a leitura o médico não vê, não fala com o doente, dispensou-se a história clínica, o exame do doente, quando, às vezes, 2 ou 3 minutos, ou meia dúzia de minutos, a conversar com o doente e a observar, fazia o diagnóstico, sem precisar de exames. Mas isto, infelizmente, estamos a caminhar mal para aqui e depois, hoje, as organizações, mesmo no privado e também no sistema público, só pedem números, estatísticas, exames. É verdade. E depois não se preocupam com a qualidade do ato médico, que É devia estar no centro das atenções. E o curioso é que o senhor, sendo um homem novo, não estou a elogiá-lo, estou a constatar, é um facto, ainda dá mais importância às suas mãos e ao estetoscópio, por exemplo, do que às máquinas. Exatamente. Eu, com a minha mão, descubro coisas que as máquinas não descobrem. Sim. E é preciso ver uma coisa, não estou a defender, não estou a ser saudosista. Não, claro, não, eu percebo. Mas é importante hoje integrar todos os dados de que dispomos. E a medicina hoje tem tanta coisa nova que é uma pena que não haja especialistas, por exemplo, de medicina interna, que devia ser a especialidade, que, digamos, comandem este processo. Os doentes aparecem-nos cheios de sacos com medicamentos, com muitos exames, já foram muitas máquinas, muitos especialistas, mas depois dizem, mas ninguém me diz o que eu tenho, ninguém me faz o diagnóstico. As pessoas não olham para nós, olham o médico, olham para o computador, fazemos exames e andamos aqui a circular, angustiados. Ainda no sábado vi 2 pessoas, angustiadíssimas, tinham razões para isso, porque, pronto, encaminham-nos para intervenções cirúrgicas, quase, sem falarem com eles e sem lhes explicar o que é que eles pensam. Eu, com a minha parte clínica, digo sempre ao doente o que é que penso dele. Mesmo quando não tenho a certeza, e algumas vezes não tenho. Mas eu sei, até posso falhar, mas sei que o meu raciocínio está correto em termos técnicos. E não tenho medo de, digamos, compartilhar com o doente as minhas dúvidas, o que é que eu penso. E depois, também depende do doente, até onde chegamos, o que é que lhe vamos dizer, depende da sua doença, que alguns doentes não querem mais notícias e temos que ir devagarinho, há outros que querem saber a verdade. E, portanto, o médico, é isto tudo, tem que ter o doente à frente e tem que conversar com ele. Conte-me um caso em que o seu diagnóstico tenha sido determinante para salvar uma pessoa. Sei lá, deve ter milhares, não é? São centenas, milhares. Às vezes por telefone até. Por telefone. Quais são os sintomas? Olha, as cólicas renais. Houve um ex-ministro, um antigo colega, isto foi muito próximo, que me ligaram à meia da noite. Ei, a mulher de um colega, eu estou a morrer, o António está a morrer. Não, está, e o ministro também estava a morrer com uma dor violentíssima abdominal. Eu disse, vou já ir a correr, que isto é uma cólica renal. E era porque já estamos tão habituados. E sabe o que é que me disse este colega quando eu lhe fiz o diagnóstico de cólica renal? E cheguei lá e disse, tanto espalhafado para uma cólica renal. Mas isto é muito doloroso. Eu, a partir de agora, vou olhar para os doentes com cólicas renais de outra forma, porque isto é terrível.
E, às vezes, os médicos também precisam de passar por alguns apertos destes para saber o que é que os doentes sofrem. Não há nada como experimentar, Às não é? vezes, eu não quero para mim, mas também já tive, enfim, algumas coisas. Já tive uma fratura aqui há uns 3 anos da tíbia e do perónio, e dores violentíssimas, e quando cheguei ao hospital e deparei com os colegas e que me fizeram uma redução sem analgesia, eu também não queria, também achava que... Eu disse para vocês, se calhar um dia têm que experimentar, que é para começar a fazer analgesia aos doentes, que isto é uma dor terrível. Pois, já agora, se não se importam. O Dr. Álvaro de Carvalho, voltamos aos livros. Ainda tenho aqui mais 2 para falarmos. Este que vou mostrar aos nossos espectadores chama-se Às 8 menos um quarto. Assisti ao lançamento deste livro na sua terra e é extremamente curioso, não é? Pode levantar um bocadinho o véu, esta história, Bom, que é tão bonita? Essa história tem muito a ver com a imigração na década de 40, no século passado, mas sobretudo na década de 40, 50 e 60. Na década de 40 e 60 e 50, os habitantes daquela região iam muito para a América Latina, para o Brasil, Argentina, Venezuela, para a África, e ainda não havia o fluxo migratório para a França, que só veio mais tarde. E muitos iam e desapareciam. Alguns deixavam as mulheres grávidas e não havia mais notícia deles, nem sabiam se os filhos tinham nascido bem ou mal, nem conheceram os filhos. Outros vieram ao fim de 40 ou 50 anos conhecer a terra e alguns familiares. E esta imigração tem histórias do Arco da Velha, é uma coisa... E eu, por umas histórias que eu conhecia, outras que ouvia falar, digo assim, eu tenho que escrever um livro sobre a imigração na minha região e tenho que fazê-lo. Também tive muita gente na família, que, olha, o meu padrinho, Álvaro, já emigrou, enfim, com uma idade avançada para o Brasil, onde tinha os filhos. E então, enfim, balancei-me a escrever esse livro às 8 menos um quarto. Porquê o título às 8 menos um quarto? Porque era a hora a que partia a caminhoneta da carreira, com destino à Guarda, que levava as pessoas até ao comboio, e depois uns vinham para a migração interna para Lisboa, para Coimbra, e outros vinham a apanhar os barcos para ir para outros continentes. E essas partidas deviam ser lancinantes, não é? Lancinantes. Era ali que se pediam, vinham... Eu lembro-me ainda de algumas, em miúdo, que vinha ao carro dos machos, o burro e o macho carregado com malas, com cabazes, com coisas que as pessoas levavam. E havia ali coisas lancinantes, e eu ouvia um dizer-me, eu se calhar nunca mais cá volto. Não, foi premonitório, nunca mais foi à aldeia, e alguns foram para toda a vida. E isto impressionou-me, porque depois veio o fluxo migratório para a França a salto, que também tem histórias muito curiosas, dramáticas, e aí também está refletido nesse livro essa imigração para a França, mais tardiamente, mas que, como sabemos, também despovoou aquelas zonas do nosso interior. Não é? De resto, Mata de Lobos e Figueira de Castelo Rodrigues estão na Raia de Espanha. Estão na Raia de Espanha, estão próximo de Vilar Formoso, que era o local de passagem. E passavam a salto, era? Passavam. E alguns, ainda outro dia um colega, que é o presidente da secção regional do Sul da Ordem dos Médicos, o Jaime Mendes, foi ao lançamento do meu livro. E eu soube, nessa altura, que ele tinha fugido, na altura, à PIDE, e portanto, teve em Figueira de Castelo Rodrigues 2 dias e passou a salto ali próximo para a Espanha e depois para a França. E depois havia de ir para a Suíça, onde esteve e onde se especializou. Portanto, ali, digamos, saiu muita gente para a imigração e também por razões políticas. Daí o escrever, exatamente, daí o escrever aquele livro, não é? Portanto, que é esse livro, com a apresentação na aldeia, ainda com algumas testemunhas, pessoas mais idosas do que eu, que têm uma memória ainda, muita coisa que aconteceu nessas décadas sobretudo 40, 50. São referências históricas que não vão esquecer e, no fundo, são casos autênticos. É a verdade, são factos. E muita gente, estão nomes, naturalmente, que eu conto ali muitas histórias, eu inclusivamente, depois estão ficcionadas com nomes
Eu nesse livro sou o Carlos, não é? E, portanto, também sou ator no livro. Também. Mais um, este é curioso porque a anatomia de um sequestro não tem a ver nada com anatomia, tem a ver. Isto é uma história policial. E creio que é autêntica. Mas lá está, eu queria colocar o livro também nas margens da medicina. E foi com a anatomia, tinha que haver qualquer coisa da medicina. Ligação, não é? Ligação. Esse livro é um romance policial. E porquê policial? Olha, eu gosto muito de romances policiais. E, para me distrair, por exemplo, numa viagem longa de avião, incómoda, se levar um livro policial, não dou para passa viagem. mais depressa, não é? Estou preocupado em ver se chego ao fim, a ver se percebo onde está o criminoso. Bom, e eu gosto muito de livros policiais, porque eu assemelho um bocadinho o investigador policial a um médico que gosta de fazer diagnósticos, como os especialistas de medicina interna. Tem alguma ligação, sem dúvida. Há dúvida, uma ligação, não é? porque digamos, o investigador policial vai à procura do criminoso, vai à procura do elemento mau. O médico vai à procura de uma doença que também é maléfica para um sujeito e para a sociedade. E, portanto, é um bocadinho isso que me levou a escrever, provavelmente, este romance policial baseado numa história verdadeira. Uma história autêntica, não é? Exatamente. Bom, as epidemias estão muito em moda, não estão? Ou estiveram sempre? Tiveram, pronto, a medicina teve, digamos, deu um salto qualitativo muito grande com a descoberta dos antibióticos. Sim. Os antibióticos vieram curar quase por completo as doenças infecciosas. Mas vieram, mas depois isto não é eterno. Até pelos abusos que houve com o uso de antibióticos, começaram a haver resistências bacterianas aos antibióticos. E depois, sabe que há muitas populações que vivem em péssimas condições ainda em todo o mundo, e hoje a globalização põe-nos em contacto a todos, não é? E o que acontece é o seguinte, é que estas viagens depois vão-nos trazer também para cá, importamos infecções emergentes e reemergentes, que algumas delas estavam completamente, parecia que estavam desaparecidas do mapa. Mas depois também houve outra coisa, foi o problema da imunodeficiência adquirida, da SIDA, que, portanto, diminuiu as resistências dos doentes com SIDA e então tornou propício o aparecimento de muitas doenças infecciosas, algumas que já tinham passado à história e que voltaram. E, mas, portanto... Eu pego no jornal e quase todos os dias, ou olho para as televisões generalistas e aparece, há mais um caso, agora está a alastrar, nasceu não sei onde, estamos com medo que chegue à Europa. Olha, eu escrevi 2 artigos, quando foi da gripe das aves e agora quando foi do ébola, porque achei que era um exagero o que estava a fazer, porque estas coisas não podem ser comandadas pela comunicação social. E as autoridades sanitárias, os governos, têm que ter muita preocupação com isto, que é para não alarmar as populações. Por exemplo, a hipótese de termos cá o ébola, um caso ou 2 de ébola, é real. Temos pessoas que vão à Guiné e podem trazer, mas a forma de contágio não aponta para que se tenha muitos casos ou uma epidemia. Nem pensar que em Portugal isso irá acontecer. Portanto, isto era bom que se dissesse. Por exemplo, apareceu aquela infecção ali em Alverca, não é? Sim. Ora bem, aqui a nossa Direção-Geral de Saúde atuou muito bem. Sabia que o foco vinha ali de um sítio, dos sítios prováveis, controlou os acontecimentos e resolveu o problema bem. Sem alarmismo. Sem alarmismo, e controlou, porque aquilo era controlável, e rapidamente resolveu o problema. Mas, por exemplo, quando foi da gripe das aves, foi o descalabro, na minha opinião. Eu escrevi um artigo quando isto estava a começar. Este vírus, quando chegar cá, já não tem importância, porque estes vírus vão sofrendo mutações ao longo do tempo e vão perdendo virulência. Quando chegar cá, o vírus já tem muito menos virulência e nós vamos controlar isto. Pronto, e depois vieram das vacinas e, como sabe, depois aconteceu tudo aquilo, sacos de vacinas. Mas a certa altura as pessoas já falam em pandemias. Pandemia, pronto, e seria uma pandemia. Mas nós temos condições, nós, quando digo os países europeus, para controlar estas infecções e para estabelecer regras, normas, e depois as autoridades sanitárias
vão fazendo isto porque sabem, nós temos uma Direção-Geral de Saúde que funciona bem e que está em cima dos problemas, mas tem que comandar isto e não permitir que a comunicação social é que, digamos, marque a cadência depois destes fenómenos. Portugal é um país sanitariamente desenvolvido? É. Nós temos, aliás, foi outro grande salto. Eu falei dos antibióticos, mas outro dos problemas, outra das questões que ajudou a resolver muitos destes problemas sanitários foi a melhoria das condições sanitárias de base das populações, a água, as condições sanitárias e depois ainda também que Portugal nisso acompanhou os países de vanguarda da Europa, foi as vacinas. Pois, nós claro. tínhamos um plano de vacinação, nacional de vacinação, em 1965. Não sei se lembra, começou Lembro, sim. com a vacina para a poliomielite, Sim. que matava pessoas, que deixava pessoas Verdade. arrepiadas, e depois vieram todas as outras vacinas, e hoje temos vacinas para tudo, extremamente eficazes e que evitaram muitíssimas doenças. E nós, efetivamente, nisto estivemos muito bem. O país aí não tem, que se lhe diga, portou-se bem. E é uma das razões porque também temos depois e controlamos muito bem alguma infecção que apareça. E como é que qualifica o nosso Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde, eu acho que foi a melhor conquista do 25 de Abril. É uma coisa palpável e que foi um avanço enorme. Eu acho que nos últimos tempos tem perdido qualidade. Temos que dizer, enfim, temos muita coisa ainda boa, se calhar os recursos não chegam para tudo, mas eu acho que com o dinheiro que se tem, que se pode fazer muito mais do que está a fazer. E depois isto também tem a ver, enfim, com governos, tem a ver com dirigentes de instituições de saúde, tem a ver com políticas de saúde. Agora, nós continuamos a ter um serviço, na minha opinião, de há 10 anos para cá. Não é? Com o atual governo, isto já vem de Claro. uns anos para trás. Está a perder qualidade, perdeu-se o trabalho de equipe. E entre os médicos perdeu-se outra coisa fundamental, que era a hierarquia. Nós tínhamos carreiras médicas em que os melhores para conseguir lugares, para conseguir ficar à frente, nós estudávamos, nós empenhávamos imenso, até trabalhávamos sem receber para termos uma boa posição na carreira médica. Hoje as carreiras médicas quase desapareceram, não cria entusiasmo, depois os médicos jovens andam a correr de um lado para o outro, pouco inseridos em equipes. Eu dizia sempre uma coisa: diagnósticos difíceis, em 95% de casos, não resistem a uma discussão por uma equipe médica, enfim, vocacionada para o diagnóstico, ou a medicina interna, ou a cirurgia geral. E era assim. Hoje é cada um por si, e depois esta coisa das empresas de colocar médicos nas urgências, médicos que não têm nada a ver com as instituições, porque nem conhecem os médicos que lá trabalham, nem conhecem as instalações, nem sabem se há camas para internamento ou não, vão lá a fazer o seu trabalho e estão à espera que acabe o tempo que é para correr e irem para o outro lado. Esta não é a medicina de que eu gosto e que eu achava que era eficaz, que era efetivamente este trabalho de equipe e de coordenação, que tinha um chefe e tinha uma hierarquia em que todos se ajudavam e todos se ouviam e entravam na discussão. Que é aquilo que vai haver agora na sua fundação, de certeza absoluta. Eu espero, claro que isto é para um grupo restrito de doentes, mas isto vai acontecer com certeza, e as pessoas que vão trabalhar comigo de perto já sabem que eu sou assim. Eu gosto de estar, porque também não tenho, eu sei que todos temos insuficiências, e estarei para ajudar e para discutir alguns doentes, mas eu próprio, quando tenho dificuldades, vou a pessoas mais novas e digo, eu isto já não me lembro bem, como é que é isto? Porque nós temos de ter e desempenhar a nossa profissão também com humildade. Estamos quase a terminar esta entrevista, o que para mim é uma pena, eu ficava aqui mais tempo ao pé de si, mas ficamos certamente lá fora ainda a conversar um pouco, mas Sporting, temos o Jorge Jesus agora. Bom, sabe, eu ando um bocadinho afastado do futebol. Jorge Jesus é o treinador do Sporting. Agora, parece que o Sporting está muito galvanizado
com este treinador que deixou uma marca indelével. E foi nosso jogador. E foi jogador do Sporting. Olha, eu só espero que isto corra bem, mas também é preciso jogadores. É preciso que ele tenha uma equipe para demonstrar se o que aconteceu no Benfica foi um conjunto de circunstâncias ou se o homem é efetivamente um líder e um timoneiro para a equipe de futebol do Sporting. A ideia que nós temos é que sim, é que ele é um líder e é um homem que os jogadores, em que os jogadores acreditam. E no fundo isto é como o doente tem de acreditar no seu médico, não é? Os jogadores têm de acreditar no seu treinador. É não é? meio caminho andado, é acreditar em quem nos dirige e em quem toma conta de nós. Mas eu, enquanto doente, se for ao médico e acreditar nele, tenho mais hipótese de me curar. Pois, porque... Nem que seja sob o ponto de vista psicológico. Sabe que, voltando à doença, Fernando Correia, isto é assim. Os doentes também têm algumas coisas. É que, se calhar, 70% das doenças são autolimitadas e curam-se. Mas é preciso ter bom senso. Isso é um requisito fundamental para o médico. Ter bom senso e não fazer asneiras. Não fazer iatrogenia, que hoje há muitas doenças aí provocadas por medicamentos, por técnicas, por isto e aquilo. As pessoas querem tratar-se elas próprias? Não. É os médicos que dão medicamentos ou fazem técnicas e depois esquecem que aquilo também provoca iatrogenia, provoca doenças. Claro. Ora bem, é preciso ter o bom senso e, sobretudo, estar atento quando se prescreve qualquer coisa a alguém, acompanhar os doentes. E eu, por exemplo, numa doença mais grave, sou incapaz de não dar o meu contacto ao doente. Olha, se acontecer alguma coisa, eu estou aqui, estou disponível para... Vai-me dar o seu telefone e eu vou-lhe dar o meu telefone. Continuamos juntos. Dr. Álvaro Carvalho, muito obrigado pela sua presença na Sporting TV. Foi muito bom falar consigo. Obrigado. E, meus amigos, de hoje a uma semana, cá estarei com um novo convidado. Até lá.